Joana d'Arc. A camponesa que dizia ouvir vozes divinas. A guerreira que salvou a França. A santa mártir queimada na fogueira. Essa é a história oficial, a versão que a Igreja e os livros de história nos contaram. Mas, e se essa história for a maior mentira já contada? E se Joana não fosse apenas uma heroína, mas uma marionete perfeita em um jogo de poder brutal? E se suas visões não fossem tão celestiais quanto parecem? No Legado dos Esquecidos de hoje, vamos revelar o lado que não aparece nos livros de escola. O que você ouvirá agora pode mudar para sempre a forma como você enxerga essa santa guerreira. França, século XV. A Guerra dos 100 Anos devastava o país, cidades destruídas, vilarejos queimados, campos arrasados. O povo faminto e desesperado olhava para o trono e não via rei, mas apenas Carlos VII, jovem, desacreditado e sem poder consolidado. O país sangrava sob derrotas sucessivas e ocupações estrangeiras. E então surge uma jovem camponesa de 17 anos, dizendo ouvir a voz de Deus. Coincidência? Ou a peça perfeita para virar o destino de uma nação? A corte francesa não era ingênua. Joana foi interrogada exaustivamente em Poitiers, não para testar sua fé, mas para validar o produto a que estavam prestes a lançar. A Virgem pura, a donzela enviada por Deus. A propaganda perfeita para levantar a moral de um exército e reacender a esperança de um povo. E por trás dessa jovem, havia Yolanda de Aragão, sogra do rei, rainha mãe na sombra, estrategista política de mão cheia. Historiadores acreditam que Yolanda foi a verdadeira arquiteta da ascensão de Joana, protegendo o rei e manipulando o cenário político. Curiosidade: Joana assinava como Gerrane. O sobrenome, d'Arc, que significa do arco, só foi atribuído por historiadores posteriores. Se Joana era um produto, então, o que dizer das vozes que ela ouvia? Joana afirmava ouvir São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. Mas seriam mesmo vozes divinas? Ou algo muito mais humano, muito mais sombrio? A fé oferece uma explicação simples. Mas a ciência, a psicologia e a história apresentam hipóteses intrigantes, que não diminuem sua força, apenas a tornam mais humana. Alguns estudiosos sugerem que Joana poderia ter epilepsia do lobo temporal ou esquizofrenia. Alucinações visuais e auditivas, intensas e constantes, poderiam explicar suas experiências. A fé que a elevou, poderia ter sido, na verdade, a mesma mente consumida pelo próprio delírio? Pense no peso de toda uma nação nos ombros de uma adolescente. O caos, a fome, a guerra, a pressão. Seria possível que as vozes fossem uma forma da mente proteger-se? Um mecanismo de sobrevivência em meio ao horror que a cercava. E se Joana fosse mais inteligente do que imaginamos? Se ela sabia que dizer a Deus fala comigo era a única forma de ter voz em um mundo dominado por homens? Uma mentira piedosa para salvar a França. A prova de que uma jovem poderia manipular a fé como arma política. Apesar de não lutar como os homens, Joana foi ferida 2 vezes em batalha, uma flecha no ombro em Orléans e outra na perna em Paris. Ela permanecia no centro da batalha, segurando seu estandarte, inspirando tropas. E a insistência em roupas masculinas não era apenas prática, reforçava sua imagem de virgem guerreira única e inabalável. Esqueça a imagem da santa com estandarte ao vento. Joana era uma comandante no meio da carnificina. Ela enviava cartas aos inimigos. Não pedidos de paz, mas ameaças explícitas de massacre. Se não se renderem, mataremos a todos. Corpo por corpo. E o sangue dos mortos correrá pelos campos. Impulsiva, impaciente, ignorava generais experientes. Sua fé cega custou vidas. E quando foi capturada, o mais cruel aconteceu. Carlos VII, o rei que ela salvou e coroou, não moveu um dedo. Viva, era uma ameaça. Morta? Um mártir perfeito. Aos 19 anos, Joana foi amarrada à fogueira. Seu corpo queimado foi explicitamente destruído, para que não restassem relíquias ou dúvidas. 20 anos depois,
Carlos VII ordenou um novo julgamento, desta vez para limpar seu nome. A ironia: o mesmo rei que a abandonou, usou sua memória para legitimar seu poder e consolidar a França unificada. Mas o maior segredo da história de Joana d'Arc não é sua vida, é sua morte. E se eu te dissesse que, para muitos historiadores, ela nunca foi queimada na fogueira? Que a morte dela foi uma farsa elaborada? Pouco depois da execução de Joana d'Arc em maio de 1431, rumores começaram a circular pela França. Alguns acreditavam que ela havia escapado da fogueira. Historiadores contam que seus restos foram queimados 2 vezes, para garantir que não houvesse dúvidas, e depois lançados no rio Sena. Mas o povo, desiludido e que se sentia traído pelo rei Carlos VII, não se conformava com a morte de sua heroína. A fé na donzela guerreira era tão poderosa que, 5 anos depois, surgiu uma mulher que afirmava ser a própria Joana. Conhecida como Claude des Armoises, essa impostora conseguiu o inimaginável. Convenceu nada menos que os irmãos de Joana, Pierre e Jeanne d'Arc, de que ela havia escapado das chamas. A notícia se espalhou como um incêndio. O povo de Orléans, a cidade que Joana libertou, a recebeu com honras. Nobres e realeza, como a princesa Elizabeth de Luxemburgo, acreditaram na farsa, e a suposta Joana viveu uma vida de luxo, ganhando fortuna e renome. O golpe final de Claude veio quando ela conseguiu uma audiência com o próprio rei Carlos VII. O encontro foi tenso. Carlos VII, sabendo o perigo que uma Joana sobrevivente representava para seu poder, usou um teste definitivo. O monarca, com um sorriso irônico, perguntou a ela sobre um segredo compartilhado. Algo que apenas a verdadeira Joana e ele sabiam. Era o segredo do primeiro encontro deles, quando a donzela o convenceu de sua missão. Claude falhou miseravelmente, e não teve escolha a não ser admitir seu disfarce ali mesmo, implorando perdão. Apesar da fraude, não houve punição severa. Claude des Armoises foi enviada de volta ao marido e viveu o resto de seus dias em relativo anonimato. O que a execução não levou, a esperança manteve. Muitos se recusavam a acreditar que a heroína tivesse morrido de verdade. Testemunhas eram poucas, a informação era limitada e a fé popular era poderosa o bastante para transformar o desejo de um milagre em uma verdade. Mas existe uma teoria mais polêmica. E se a falsa Joana não era apenas uma impostora, mas uma marionete, assim como a Joana original? E se o próprio Carlos VII sabia da farsa e a usou para, de uma vez por todas, acabar com a lenda da sobrevivente? Ao expor a impostora publicamente, ele reforçou a narrativa oficial de sua morte na fogueira, eliminando qualquer ameaça que uma figura como ela, viva e fora de controle, pudesse representar. Então, quem foi Joana d'Arc? Uma santa? Uma louca? Uma farsante? Ou apenas uma marionete forjada pelo desespero de uma nação e consumida pelo fogo da política e da fé? Talvez tenha sido tudo isso ao mesmo tempo. Uma jovem extraordinária que ascendeu em um mundo não preparado para ela. Séculos depois, a Igreja a canonizou, mas até esse ato foi político. O verdadeiro legado dos esquecidos de Joana não está apenas em suas vitórias. Está na complexidade da sua humanidade, na coragem, na falibilidade e no drama de uma vida extraordinária. Na prova de que, por trás de todo mito, existe uma história mais crua, fascinante e trágica. E você? Qual das faces de Joana d'Arc é a mais real? A santa, a louca, ou a farsante? Deixe sua visão nos comentários. O debate sobre essa jovem nunca terminou, e talvez nunca termine.